Não vou fazer agradecimentos em particular, para não ser injusto para ninguém, porque na organização desta conferência tiveram mais de 40 pessoas, por isso eu começar a falar em nomes, de certeza que me vou esquecer de alguém, não é? Queria começar por agradecer a todos os alunos que foram incansáveis ao longo de 3, 4 meses a trabalhar na organização da conferência e, para além dos alunos que tiveram agora no curto prazo comigo, os mais de 4.000 alunos que eu lecionei nos últimos 15 anos, em diferentes partes do mundo, que de certa forma também contribuíram imenso para a VCW e, como é óbvio, não podem estar aqui presentes e provavelmente estão a ver agora a VCW através do canal, o Open VCW. Um desses alunos é o Gregory, está em França, é um dos representantes da VCW França e vai agora entrar via Skype, se o Skype nos ajudar, vai entrar via Skype e vai então falar um bocadinho sobre o que é que se está a passar em França e vai dar um exemplo concreto que é como é que ele aplicou a VCW para resolver o seu desafio pessoal. Que eu acho que a melhor forma de explicar qualquer teoria, neste caso a teoria, entre aspas, chama-se Diana, que está no topo da vossa framework, se vocês virem, é através da prática. E a prática chama-se Tiago, que está no fundo da vossa framework, ok? Então eu vou pedir ao Gregory para entrar via Skype e então apresentar a VCW. O Gregory vai falar em inglês. É óbvio que se depois alguém tiver dúvidas, terei todo o gosto em traduzir o que é que o Gregory disse. Qualquer das formas, os vídeos vão estar online, posteriormente na plataforma, e vão ter legendas em inglês, porque isto é uma plataforma para todo o mundo, não é só para Portugal. Portanto, nós aqui do Brasil temos uma comitiva, podes levantar o braço, a comitiva brasileira, estão espalhados por todo o lado, portanto, no Brasil está a crescer imenso a VCW, tivemos em São Paulo 2 semanas, visitámos mais de 25 empresas, para ficarem com uma ideia, diferentes universidades, a Fundação Getúlio Vargas, etc. Temos aí a Polónia também, temos a França e por aí fora. Portanto, agora vou pedir então à VCW França para falar um bocadinho do que é que se está a passar em França. Hi Gregory, all right? Bom dia. Bom dia. How is your Portuguese? I decided to put a great picture for you, is the one that you have the turban on your hair. Do you remember that one? We just Google it and we pick that one, okay? I think it will represent you very nicely. So I'm going to give you the floor now, okay, to speak a bit about the VCW France and of course the project that you did. What I'm going to ask is to share your screen with the audience, okay? And if there is any problem, I just call you. Otherwise, we just leave it go until the end, okay? That sounds good. I'm sharing my screen right now. I see myself there, so I shall disappear, yeah? Here we go. Perfect. Now you can put full screen. Wow. Hey, you can see me okay? Yes. Yeah. Well, both one and two and VCW has over 100 times and today I'm going to share. Gregory, I think we are with problems with sound. So what we're going to do is I'm going to turn off the camera and you just speak on the sound and I pass the slides from here because I also have the slides. It's okay? Okay, that's fine. We call this Portuguese improvisation. It will never work in German, you know? Okay, so I'm going to use my own screen, okay? So let me open here, Gregory. And probably you can also turn off your camera because then we have a better signal, the sound, okay? Okay. So let me put here full screen. Full screen mode. Okay, so I'll try to follow you. You speak and then I follow, okay? Okay, that sounds good. Feel free to start again. Okay.
Are you still getting feedback on the A bit of feedback, but when you speak normally, it's okay. Just go for it. Yeah. All right, so again, good morning. And VCW has been developed over 100 times and ranging from... Okay, Gregory, I think it will not work, so what we're going to do, if you don't mind, I do your presentation. I hope I don't mess up, okay? And then I show you the final video and you correct everything I said. And you delete the parts that I say that are wrong, okay? Okay. I'm sorry about that. Anyway, say hello to everybody and say goodbye. It was, Okay. I think Skype needs a VCW. Okay. Absolutely. Okay, well, have a great day. Okay, thank you. Thank you, Gregory. Okay, a salve of applause for Gregory. So I'm going to do your presentation, okay? Okay, good luck. See you later. Bye-bye. Take care. Ok, então eu vou fazer a apresentação do Gregory, o melhor que eu conseguir. Como é óbvio, eu não sou a VCW França, não é? Mas posso falar um bocadinho do que é que se está a passar em França. Portanto, a VCW França já existe há mais de 10 anos, já fizeram mais de 100 projetos. Nestes projetos já trabalharam com as maiores empresas do mundo, desde a Airbus Helicopters, Rio Tinto Alcan, na área de extração, a Game Auto, que é uma das empresas líderes a nível mundial na área da tecnologia. Se vocês abrirem a vossa carteira, é muito provável que tenham lá dentro tecnologia Game Auto. Por exemplo, os chips nos cartões Visa, na Mastercard e por aí fora, tipicamente é tecnologia Game Auto, ou estes sistemas de abrir portas. O The Camp, o Camp é um centro de inovação, uma cidade de inovação no sul de França. É uma cidade enorme em que basicamente juntam desde crianças a estudantes, a pessoas da terceira idade a resolver problemas. Diferentes programas de educação em França, temos aqui exemplos em Paris, o caso do IAEX e uma das maiores empresas do mundo na área de energia. Portanto, como eu disse, são mais de 100 projetos, estou a ser injusto para as outras empresas, mas é só a título de exemplo para ver o tipo de projetos que estão a ser feitos em França. Então, porque é que eu achei que era interessante convidar em particular o Gregory para falar sobre isto? Porque o Gregory, neste momento, vive em França, ele é CEO americano, resolveu vir para a França e agora, por questões de impostos e por questões familiares, ele disse, ok, eu quero sair de França, para onde é que eu devo ir? E então aplicou a VCW para ver para onde é que se deveria dirigir. Tipicamente, o foco dele é qual a cidade no mundo para onde eu me quero dirigir. Quem é o board? Aqui o board é ele e a mulher. Ele decidiu não incluir os 3 filhos dele. Eu perguntei, mas porquê é que tu não incluís os 3 filhos? Eles, porque ainda não tem 18 anos. Eu, ok, pronto. É um critério a considerar. Então, qual foi o primeiro desafio que ele aplicou na VCW? Foi, devemos ficar em França ou voltar aos Estados Unidos? Então, o que eu disse a seguir foi, Gregory, como tu sabes, a VCW é uma meta framework e para resolver qualquer uma destas fases, nós podemos utilizar várias ferramentas. Uma das ferramentas muito conhecidas é os 5 Whys, ou os 5 porquês, que foi desenvolvido pela Toyota, pelo fundador da Toyota nos anos 30. Então ele aplicou os 5 porquês, cá estão os 5 porquês, e chegou à seguinte conclusão, que afinal a questão inicial não era de ficar em França ou ir para os Estados Unidos, a questão que ele queria realmente descobrir é para onde é que eu devo ir com a minha família. Depois de aplicar isto, então ele disse, ok, o meu target é o mundo, porque ele basicamente sabe várias línguas, a família também já viveu em várias partes do mundo, disse, o meu target vai ser uma cidade. E então, KPIs. Se vocês olharem para a folha que tem à vossa frente, vocês têm um game. Podiam só abrir as capas que receberam na entrada. Se vos faltarem capas, aqui a minha equipa distribui a capa. Temos aqui mais capas, para quem não tiver. Estão a ver aí VCW Game. Prontos, o que eu disse ao Gregory foi, vamos então fazer um jogo, Gregory. Se vocês virem na primeira parte do jogo, que é o Define, a parte laranja, nós temos que definir, fazer um diagnóstico
e temos que dizer quais são os KPIs, ou seja, os Key Performance Indicators. O que é que ele disse? O que é que ele queria como resultados? Ele queria ir para um país ou para uma cidade em que houvesse boa comida, que as pessoas falassem 2 línguas, que tivesse um bom nível de educação, que tivesse atividades ao ar livre, um ambiente cultural e tivesse oportunidades de trabalho para ele e para a família. Novamente, a VCW é uma meta-framework, nós podemos utilizar 1001 ferramentas. Por isso, o Luís Lage não diz a ferramenta certa é X, Y, Z. Se eu estiver a trabalhar com pessoas em antropologia, as pessoas da antropologia vão recomendar umas ferramentas. Se eu estiver a falar com pessoas de história, vão recomendar outras. Temos ali o Paulo na ponta, que é de nanotecnologia. Se estivermos na área da nanotecnologia, são outras ferramentas. E por aí fora. Portanto, o que eu disse ao Gregory, o ponto de partida pode ser um simples brainwriting. O que é um brainwriting? É a título individual, uma pessoa dispara 1 milhão de ideias em 5 minutos. Portanto, não há nem boas nem más ideias. Qualquer ideia é aceitável. E depois temos a metodologia do brainstorming. A metodologia do brainstorming tipicamente só deve ser utilizada depois de haver um brainwriting. Porquê? Porque se uma pessoa começa logo numa metodologia de brainstorming, o que vai acontecer é que começam logo a matar as ideias uns dos outros, começam logo a pôr filtros, certo? Temos ali uma equipa da VCW a trabalhar na Demos que sente isso todos os dias, não é? Que é a partir do momento que nós entramos no brainstorming, começam logo a aparecer 1 milhão de filtros, certo? Portanto, o que eu disse ao Gregory foi, porquê é que tu não fazes um brainwriting? Porquê é que a tua mulher não faz um brainwriting? Porquê é que os teus filhos não fazem um brainwriting? E, para além disso, porquê é que não convidas todos os amigos da tua turma a fazer um brainwriting? E assim foi. Ele convidou todos os alunos dele do Executive MBA. Brainstorming, a mesma história. A partir do momento que nós temos um portfólio de soluções, ainda estão na fase 2A, ok? Que é a fase de geração de ideias, soluções, aí pode-se passar ao brainstorming, que é, vamos então refinar estas ideias. Nós temos uma metodologia que foi desenvolvida em conjunto com o Richard Hartman, que anda por aí. Richard? Não? Deve estar lá a dar apoio, lá dentro. Que se chama o Poker Method, que ajuda imenso no brainstorming, a refinar as ideias, os conceitos. Cá está. Este foi o resultado do brainwriting. Para onde é que ele ia no mundo? E não acaba, não é? Portanto, a partir do momento que vocês dizem quais as cidades para onde quero ir, ele e a mulher juntou todas as ideias, chegou a estas soluções. Depois chegamos à fase 2B. Se virem aí no mapa que tem à vossa frente, que é uma diferença com outras metodologias, tem a ver com a geração de filtros. O que é que são os filtros? Os filtros, no fundo, são quais os critérios mais apropriados para se tomar esta decisão. Novamente, para definir quais são os filtros, não há nem bons nem maus filtros. Qualquer filtro é aceitável. Por exemplo, para onde é que nós vamos viver no futuro? Um filtro, por exemplo, sendo nós portugueses, alguns de vós, por exemplo, vão dizer queremos um número X de horas de luz por dia, não é? Para não ficarmos deprimidos. Podem dizer que queremos um país com mar, por exemplo. Podem dizer que queremos um país com boas escolas para os nossos filhos, porque queremos um país, por exemplo, com uma boa rede hospitalar que dê assistência aos nossos filhos se houver um problema, e por aí fora, não é? Portanto, isto são os filtros. Nós temos 1 milhão de soluções, mas tem que haver um critério para filtrar, certo? Ele aplicou os filtros e assim foi. Cá está um brainstorming de filtros. Esta apresentação depois vai estar online e depois vocês podem ver. Mas, por exemplo, estão a ver, eles valorizam ciclismo. Ele disse good cycling area. Sítios onde possam passear. E, portanto, isto é um brainstorming da família e de amigos dele. A partir do momento que nós temos estas ferramentas, todos estes conceitos têm que ser refinados. E para isso utilizamos a metodologia do poker, que no fundo o que faz é purificar os conceitos. Primeiro começa-se por explicar o que é o conceito. Depois este conceito pode ser revisto, se não estiver claro. Pode ser mantido exatamente como está, se for extremamente claro. Pode ser multiplicado. Imaginem que vocês dizem assim, eu quero ir, por exemplo, para um sítio com boa comida. Okay? O conceito de boa comida pode ser multiplicado. O que é boa comida? É boa comida portuguesa, é boa comida indiana e por aí fora. Portanto, estão a multiplicar os filtros. E depois, matar. O que é matar? Matar o conceito é tão abstrato que não conseguimos simplesmente operacionalizar. Aqui na metodologia VCW, na realidade, nós nunca matamos nada. O que fica num banco de ideias ou num banco de filtros, porque passado uns anos, algo que hoje não é relevante neste preciso momento, passado uns anos pode ser extremamente relevante. Como aconteceu num projeto que eu fiz
com Ebris, por exemplo, na Casa da Moeda. Ou seja, o que aconteceu foi, havia um banco de ideias extremamente interessante, de 5 anos, e essas ideias, pelo facto de nunca terem sido mortas, nós podemos ir a esse banco de ideias buscar ideias interessantes, que eram interessantes para aquele projeto específico. E cá está. Passamos então agora ao meio. Se vocês olharem para a capa, que está à vossa frente, estamos na fase 3. Na fase 3, esse bonequinho azul que vocês têm em cima é o board. O board são os Key Decision Makers. Estes Key Decision Makers são exatamente os mesmos que definiram qual era o problema a resolver. Neste caso, é o Gregory e a mulher dele. A mulher dele disse, inicialmente, qual a cidade para onde podemos emigrar a nível mundial, certo? E então, depois de aplicar a ferramenta, escolheu de 1 milhão de soluções, eliminaram várias, como vem aqui, por exemplo, eliminou Seattle, Saigon, Estocolmo e por aí fora. Estamos na fase 3A, que é o quadradinho de cima no meio, certo? Depois, a seguir, passamos à fase 3B, que é o quadradinho azul no meio, na fase 3, que é daqueles imensos filtros que existiam, ele e a mulher, que neste caso são o board, vão dizer, há aqui uns filtros bastante interessantes e vamos nos focalizar nesses. Depois de selecionar os filtros, faz-se o ranking. O que é que eles valorizam mais? Por exemplo, eles podem dizer, para nós o filtro número 1 é não haver terrorismo. Número 1. E, portanto, segundo, que haja um número de horas significativo de luz, certo? Filtro número 3, que, por exemplo, os meus filhos têm uma boa escola. Portanto, e começamos a estabelecer um ranking. Há filtros obrigatórios, nós chamamos-lhe os must-have, e há filtros opcionais, nós chamamos-lhe os nice-to-have. Os nice-to-have, vocês podem atribuir diferentes pesos, não é? Mas não são eliminatórios. Tipicamente, os must-have têm que estar no início, não é? Cá está. Isto é o jogo que vocês podem fazer em casa, por exemplo, quando estiverem a decidir onde é que vão de férias. Vão buscar o VCW Game e fazem um brainstorming de soluções com várias pessoas na vossa família. Fazem um brainstorming de filtros com várias pessoas na vossa família. Levam a quem tem o poder de decisão, por exemplo, o casal. O casal depois seleciona, 20 destinos turísticos, seleciona 10 filtros e estabelece o ranking para o sítio onde vão de férias. A seguir, então, entramos na fase 4A. Inicialmente, o que nós fizemos foi divergir, depois analisar e agora estamos na fase de, basicamente, afunilar, convergir, certo? Então, na fase 4A do funil, vocês começam com todas as ideias que tinham e começam a pôr os filtros por ordem. Nível 1, depois já só vão passar alguns papelinhos amarelos. Nível 2, já só passam menos e menos e menos, até que chegam à solução ou soluções finais. Depois vem o protótipo, que é a fase 4B. Se vocês olharem ali para aquela imagem que está lá ao fundo, vocês veem que tem basicamente o símbolo de prototipagem, certo? Então, cá está o protótipo dele. Surpresa, surpresa, foi Lisboa. Portanto, em tantas cidades do mundo que ele podia escolher, calhou em Lisboa. Cá está o draft dele. E agora já é a versão avançada do draft, não é? Já estão a estudar a cultura local. Já estão a refinar o que é que eles podem fazer em Lisboa, como é que a família se pode mover, onde é que pode trabalhar e por aí fora. Portanto, é um casal, são 3 filhos e neste momento ele já anda a estudar o mercado. Para aqueles de vocês que conhecem o Business Model Canvas, o Business Model Canvas também tem uma ferramenta que se chama Business Model U, que é ao nível pessoal. Quem estiver interessado pode fazer o Google desta ferramenta, é muito interessante. Que no fundo ajuda a desenvolver o vosso modelo de negócios, não é? Como vocês podem ver aqui, ele, por exemplo, em termos da sua Value Proposition, ele diz, tem 9 valores-chave. Internacional, no fundo é I feel home, está mesmo no centro, que é internacional, food, education, exotic, language, happiness, opportunity, move, explore. E depois vai-se aplicando as várias ferramentas do Business Model Canvas, ok? Agora, ele está na fase da implementação. Em termos de implementação, ele está na fase de procura de casa, procura de emprego,
aplicação de Visa, escola internacional e está na fase de networking. Para iniciar a networking, já tenho aqui o contacto do Gregory, como vem, já está a promover em Portugal, no bom sentido da palavra, a dizer, se vocês estiverem interessados numa pessoa com este perfil, vejam então, contactem-me e vamos ver como é que fazemos uma parceria win-win. Win-win no sentido de ver como é que eles, se tiverem, por exemplo, empresas a operar em França, por exemplo, como é que ele vos pode ajudar lá, e vice-versa. Agora que ele está a pensar vir para Portugal, ele pensou na zona de, exatamente para onde, o novo campus da Nova, exatamente para onde ele está a pensar deslocar-se, a zona de Cascais, Oeiras, e se vocês estiverem neste setor, ele basicamente tem todo o gosto em receber a informação.